viver, porque é o nosso presente para Deus. Deus nos ama e Ele quer fazer uma restauração na nossa vida, no nosso coração. Vamos ficar em pé? Restaura
contaram quando eu era pequenininha, mas que eu tava precisando relembrar. E é para crianças pequenas, que nem vocês, mas essa história também serve para crianças grandes. Até mais do que as pequenas às vezes fazem isso. Era a história de uma menina muito bonita e o nome dela era Martinha. E ela ia para a escola todo dia, feliz, alegre, só que ela tinha um problema, que eu acho que só acontece com a Martinha. Ninguém é igual, só ela, sabe? Ela, às vezes, ofendia os coleguinhas. Às vezes não, sempre. Por exemplo, se um coleguinha chegasse assim e errasse uma resposta quando a professora perguntasse, ela falava que burro é você. E aí, mal sabia ela que o burro é um dos animais mais inteligentes que existem. Outra coisa que ela fazia era falar pra amiguinha dela sempre: sua gorda baleia, seu saco de areia. Falava bem assim pra amiguinha dela, sabe? E a amiguinha dela ficava super chateada. Sofria bullying, Gabi, isso mesmo. É isso que é bullying. Ficava torturando os amiguinhos na escola. Eu fiquei de castigo? Como você adivinhou que era eu? Não era eu, não. Então, aí ficava de castigo. Você tá certo. Olha o que aconteceu, Henrique. Um dia, tava lá de castigo a Martinha. E o pai dela chegou na escola e a diretora falou assim: olha, não dá pra continuar assim não. Aqui na escola, a sua filha fica chamando todo mundo de gorda, baleia, saco de areia, os outros de burro. Aí o papai ficou tão chateado, e ele era cristão, levava ela todo sábado na igreja, ensinava do amor de Jesus, que não podia fazer isso com as crianças. Aí o pai teve uma ideia, falou assim pra diretora: pode deixar que eu vou ensinar pra ela o que é que ela tá fazendo pra machucando os coleguinhas. Levou ela lá pra casa dela. Aí ela já tava toda com medo, né? Se borrando. Não, papai, me desculpa, papai, me desculpa. Não, papai não vai te dar um castigo. Papai vai te pedir um favor. Toda vez que você quiser ofender um coleguinha, ou até mesmo que você ofendeu um coleguinha na escola, você vai vir aqui na cerca, aqui perto de casa, que a gente tem. Segura a cerca, Henrique. Mas cuidado, tá bom? Você vai vir aqui na cerca, pega o preguinho e ó o que você vai fazer. Bater o preguinho na cerca. Cada vez que ela falava uma coisinha que magoava alguém, não vira tábua não. É isso. Aí ela pegava e ia na cerca quando voltava na escola. Ia na cerca. Bate aqui, Tchê. Quando ela foi ver, no final de uma semana, tinha prego até... Não tinha um espacinho na cerca mais. De tanto prego que tinha. De tanta coisa que machucava os outros, ela tinha falado. Tava cheio de prego. Aí o papai no final da semana falou assim, ó, vem aqui. Vamos agora tirar os pregos. E começou a tirar os pregos. Tirou os pregos de toda a tábua, toda a cerca. E a Martinha lá sem saber o porquê, né? Olha só, tava toda esburacada, tá vendo os buraquinhos? Tirou e ficou buraquinho. Ai, papai, por que você pediu pra eu tirar aqui os pregos? Martinha, eu tenho uma lição pra te ensinar, Martinha. Toda vez que você fala alguma coisa pra alguém que machuca, é como se fosse essa tábua aqui. Você tá fazendo um buraquinho e deixando uma marca na pessoa. Depois você pode ir lá e até pedir desculpa, mas a marquinha fica. E não tem o que faça sair. Porque a Bíblia fala, sabe o que, crianças? Em Provérbio 12, 18, que a palavra às vezes fere mais que uma espada, mas a língua do sábio cura. A nossa palavra é uma das coisas mais fortes que a gente tem. Ela é muito poderosa. Por meio da palavra, Jesus, Deus e o Espírito Santo criaram o mundo. Ou seja, as nossas palavras, elas podem tanto destruir alguém, como colocar alguém lá em cima. Sabia? Então, toda vez que a gente for falar alguma coisa para alguém, pensa, será que é uma coisa que eu vou estar deixando uma marca no coração da pessoa, uma marca ruim? Ou é uma coisa que eu vou estar fazendo ela se sentir bem, elevando a autoestima dela, fazendo ela se sentir melhor? E aí a Martinha, ela ficou tão chateada em descobrir que
que na verdade tudo o que ela fazia estava deixando aquelas marcas que nem estavam no coração dos amiguinhos dela, que ela pediu perdão para Jesus e ela sempre tenta evitar de dizer qualquer coisa ruim agora, sabia? Então que a gente também possa usar essa lição para praticar isso na nossa vida, tanto nós, crianças grandes, como as pequenas também, tá bom? Vamos fazer uma oração para Jesus ajudar a gente? Vamos fechar os olhos? Querido Jesus, Paizinho amado, nós pedimos que o Senhor nos ajude a controlar nossa língua e que as nossas palavras sejam apenas para edificar, sejam apenas palavras de amor aos nossos próximos. Que o Senhor nos perdoe, Pai, porque nós somos falhos e muitas vezes as nossas palavras não são aquilo que o Senhor gostaria que fosse. Mas pedimos a Tua ajuda e a Tua força para que a nossa palavra seja que nem a língua do sábio, que cura, e não uma espada que machuca o próximo. É o que pedimos no poder do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Tenha um bom sábado. Por Deus. É a primeira vez que eu estou aqui, então sintam-se como crianças. Bom, eu estou feliz de estar passando a mensagem dos dízimos das ofertas. Queria pedir para os irmãos estarem preparados. E eu fiquei feliz também com o desafio, mas agora eu estou bem desafiado porque o texto que me deram é em inglês. Então eu senti que o dom de línguas vai descer agora, então estejam preparados, tá? Eu vou estar lendo aqui Local Church Offering. Então as crianças podem se divertir agora, porque eu vejo as crianças às vezes sofrendo para falar português. Hoje uma noite vai falar inglês, então podem rir. The Apostle Paul was facing death. He wasn't sick, but he knew that by going to Jerusalem, he could lose his life. But Paul had one more lecture to deliver, a message for the church leaders. At the end of his message, Paul highlighted two important principles that had been clearly illustrated in his life. Work and giving, Atos 20, 33 e 34. Paul believed that every work deserves his wage, 1 Timóteo 5:18, and he warned against idleness. He said, if anyone do not work, neither shall he eat. 2 Tessalonicenses 3:10, leading by example. Paul worked as a tent maker, so he wanted to be a burden to the church. Atos 18:3. Paul put the responsibility of helping someone in need or their immediate family, telling them that if they refuse to help, they won't be designed than faith, and were to be considered worse than an unbeliever. 1 Timóteo 5:8. Paul's last words to the elders from Ephesus were given. He quoted Jesus' words, "It's more blessed to give than to receive." Atos 20:35. Summarizing Jesus' ministry. The appeal this morning is what a blessing it's to be able to work and support others. The offering today is for our local church budget and will not only help with maintaining our ministers, but it will also bless those who are less fortunate. Paul concluded by saying, "You must support the weak." Atos 20:35. Que os irmãos abençoem com alegria.
Vamos fechar nossos olhos e orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essas ofertas. Pedimos que o Senhor abençoe cada vida aqui representada, Senhor, cada família. E obrigado pela Tua provisão em nossas vidas, em nossos lares, que jamais venha faltar, e que a multiplicação do Senhor venha estar com a gente, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoe esse culto também. Amém. Amém. Sabendo de alguns milagres que aconteceram entre o nosso povo, em especial a vida de João, que foi salva. E a gente tem um Deus muito poderoso. Em Jó 9:10 diz: Deus faz coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres não têm fim. É esse Deus que vamos louvar hoje, e gostaria de convidar vocês a ficarem em pé e cantar a música Deus de Israel. Gostaria de convidá-lo a ajoelhar nesse momento, aqueles que podem, e estamos fazendo essa oração. Humildemente, Senhor, nós chegamos aos teus pés, agradecidos pela graça maravilhosa que o Senhor nos alcançou. Obrigado, Senhor, por permanecer na nossa vida.
E nesse momento, Senhor, queremos oferecer esse singelo culto de louvor e adoração ao teu santo e precioso nome. Ó Deus, ó Senhor, venha habitar em nossa vida, habitar em nosso coração, transformando a cada dia, a cada momento, para que cada vez mais possamos ser mais semelhantes a Ti. Obrigado, Senhor, pela essa presença maravilhosa em nossa vida. Agradecemos pelas bênçãos recebidas, pelos milagres acontecidos, pela forma maravilhosa que nos conduzido até aqui. Obrigado por esse dia, eu abençoe todos aqui presentes, a cada família, a cada indivíduo em particular, os seus desafios, que o Senhor possa ajudá-los e que o seu Espírito Santo possa continuar trabalhando no coração de cada um aqui. Obrigado, Senhor, por isso. E agora, Senhor, entregamos completamente a Ti, abençoando de forma especial esse culto, a mensagem que queremos ouvir, que o Senhor venha abençoar ricamente o pregador dessa manhã, que ele não fale de si próprio, mas dirigido pelo Teu Santo e precioso Espírito. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém.
o microfone. Irmãos, bom dia a todos. Que bom revê-los, né? Estarmos juntos. Gostei muito do quarteto, viu? Eu acompanhei um pouquinho as discussões do grupo essa semana. Tem nome ou ainda é o quarteto das meninas da casa? Depois vocês pensarem no nome, vocês avisam a gente, né? Por enquanto, mas Deus seja louvado, viu? Muito bom. Espero que não seja uma formação única, mas que vocês possam, né, se apresentar mais vezes, tá bom? É bom estarmos juntos. Vejo aqui várias fisionomias conhecidas, né? Algumas que eu não vi há um tempo. Já não vou nem apresentar mais como visita, né? O Vitor e a Dani aqui conosco mais uma vez. E tem uma visita lá de Brisbane ali, né? Felipe, seja bem-vindo, viu? Muito bom tê-lo aqui conosco nessa manhã também. Seja bem-vindo. Meus queridos, aqueles que receberam a newsletter essa semana e já sabem o tema de hoje, eu decidi falar um pouquinho sobre extremos. E o que é ser normal? O que é ser normal? E eu queria começar com uma pergunta muito simples. E a pergunta é o tema da manhã. O que é ser normal? Como é que você descreveria a normalidade? Ariano Suassuna é um escritor paraibano muito famoso no Brasil. Escreveu várias peças de teatro, várias peças dele se transformaram em filmes, inclusive, feito Alto da Compadecida e outros mais. E ele conta que o seu pai, que foi governador do estado da Paraíba em 1924, ele construiu um hospital, um manicômio, em 1924 na Paraíba. E naquela época existia uma teoria nova no meio da psicologia. E essa teoria era chamada de a cura pelo trabalho. Ou seja, eles acreditavam que pelo trabalho, né, os doidos, né, qual é a palavra mais politicamente correta? Os loucos, né, eles ficariam curados pelo trabalho. Essa era a teoria da psicologia da época. E aí, no dia de apresentação, de inauguração ali do hospital, eles pediram para todos os doidos entrarem. Isso não é a história verdadeira. Eles entravam e tinha uma multidão ali, os médicos, e todos entravam com um carrinho de mão. E quando eles entravam, todos aplaudiam. E ali era o início do tratamento, era a cura pelo trabalho. Só que um deles entrou com o carrinho de mão virado para baixo. E quando ele entrou com o carrinho de mão virado para baixo, todo mundo ficou assim, né? E ele entrou ali empurrando o carrinho mais virado para baixo. E o médico chegou para ele no cantinho e disse: olha, você não sabe que o carrinho está ao contrário? Que o certo é o carrinho virado para cima. E aí o doido olhou para o lado assim, não tem ninguém, falou bem baixinho no ouvido do médico e disse: olha, eu sei, doutor, é que se eu viro o carrinho para cima, eles vêm e põem pedra em cima. E aí eu pergunto a você, quem era o doido na realidade? Quem era o mais esperto na realidade? E por isso a minha pergunta inicial: o que é ser normal? Porque às vezes aquilo que você acha normal pode não ser. E talvez aquilo que você não ache normal, talvez seja normal. E a minha pergunta vai além, porque a minha preocupação aqui é com o espiritual. E quanto à espiritualidade? O que é ser um cristão normal? Eu olho para o mundo ao redor e olho para as notícias, né? Há pessoas que matam em nome de Deus. Uma pesquisa foi feita e 70% dos americanos acreditam que vivem na iminência de um ataque terrorista por causa de fanatismo religioso. De vez em quando você ouve falar de um suicídio em massa por causa de alguém que seguiu algum tipo de culto de um líder religioso. Por outro lado, nós temos o outro extremo. Sociedades extremamente secularizadas e materialistas. América do Norte, Europa e Austrália também. Jovens desconectados da fé, que já não seguem mais os passos das gerações anteriores e de seus pais. O último censo na Austrália, 37% das pessoas indicaram que são sem religião. Quando há 20 anos atrás, esse número não passava de 15% a 18%. Na Blue Mountains, numa das cidadezinhas ali em Laura, né, alguns já devem ter visto, mas tem um lugarzinho muito charmoso, que é um café church, né? Então era uma igreja que já não funciona mais e hoje tem um café muito charmoso. Você entra lá, tem uma lojinha, o café ao lado, você vê toda a estrutura ainda. Mas em última análise é muito triste,
porque isso revela uma tendência das sociedades secularizadas principalmente. E aí vem a minha pergunta, o que é ser um cristão normal? Vocês já perceberam que na vida nós geralmente gravitamos entre os extremos? Geralmente. Alguns cuidam demais da saúde a tal ponto que acabam perdendo às vezes o equilíbrio, não é? Ou então outros não cuidam de nada e vivem uma vida completamente relaxada. Eu lembro quando eu era pastor em Fortaleza, uma vez o pai, ele tinha, a Ângela se lembra do casal, eles tinham 2 filhas e a mais nova tinha 17 anos de idade. E ele foi e me procurou e disse, pastor, olha, minha filha está com problema, eu queria que o senhor ajudasse. E eu não acreditei quando ele me falou que a filha dele, 17 anos, na época sofria de bulimia. E eu nem conhecia muito do assunto, eu fui na realidade ler sobre o assunto. Uma linda menina, uma linda jovem da igreja, você olhava para ela e nem dizia. Mas ele dizia, olha, direto, quantas vezes ela se levanta no meio da refeição, ou quando termina a refeição, e vai se trancar lá no banheiro. E sabe, é tão fácil na vida nós gravitarmos entre os extremos. Mas e quando esses extremos são com a espiritualidade? Eu já vivi um pouco disso. Eu fui batizado quando tinha 10 anos de idade, praticamente fiquei essa adolescência toda sem conexão espiritual nenhuma, cristão nominal, nem ia à igreja nesse período. E aí foi quando me converti, aos 16, 17 anos. E fui para um outro extremo. E eu lembro que eu entrei na igreja e fui realmente para um outro extremo. Nós tínhamos um grupo na igreja, e eu lembro que aos sábados à noite, a igreja de Boa Viagem, Recife, uma igreja que fica bem no litoral, todo sábado à noite a igreja ia para a praia. E eles iam para lá e jogavam bola, e as famílias ficavam ali, tomando água de coco, as crianças brincando na areia, caminhando no calçadão. E eu fazia parte de um grupinho, onde sábado à noite nós queríamos ficar na igreja orando. E eu lembro que eu dei muito trabalho para o pastor. E o pastor dizendo, não pode, a igreja tem que estar junta. Sábado à noite a gente tem que ir para a praia. E eu dizia, não pode, esse povo é perdido, Jesus está voltando e a gente vai jogar bola, a gente tem que estar na igreja orando. E era vigília todo sábado, sabe? Eu fui para o teológico e o meu primeiro ano em teologia eu ainda tinha essa visão, sabe, quem sabe um pouco extrema. E eu só ficava o dia inteiro estudando na biblioteca. E eu tinha um amigo meu, que hoje é um grande amigo, vou até falar dele mais tarde. E ele, de vez em quando eu via na biblioteca, mas não para estudar, né? Às vezes com as menininhas conversando, batendo papo, namorando. E eu olhava e eu dizia, nossa, esse camarada aí, como é que está aqui fazendo teologia, vai ser um pastor e só pensa. Passei o primeiro ano inteiro assim. E depois eu fui mais para o equilíbrio, né? Aí pensei, nossa, perdi o primeiro ano inteiro, né? Só mas aí conheci a Ângela depois e a vida foi seguindo para um equilíbrio. Mas o que é ser um cristão normal? Sadio. Romanos capítulo 12, abre a sua Bíblia, vamos ler o verso 1 e 2. Paulo fala aqui sobre adoração e como devemos conectar com Deus, desenvolver a nossa espiritualidade. Romanos 12, 1 e 2, Paulo diz o seguinte, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e santo, agradável. Este é o culto racional de vocês. Não se acomodem, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Paulo traça aqui, em Romanos 12, 1 e 2, um caminho para uma espiritualidade sadia. Em primeiro lugar, ele fala aqui sobre um culto racional. E talvez Paulo estivesse pensando em nossa época, quando ele falou de um culto racional. Porque hoje em dia virou meio que modismo e a gente percebe muitas igrejas cristãs criando uma espécie de culto renovado. Onde a ênfase é na emoção, a ênfase é no êxtase, a ênfase é na questão dos sentidos. Em alguns as pessoas caem até no chão e muitos acreditam que tudo isso é manifestação do Espírito Santo. Eu lembro quando eu era garoto, ainda adolescente, antes de fazer teologia, e certa vez me chamaram e eu fui pregar numa igreja dessas que tem um culto renovado, né? Eu lembro que eu estava lá pregando e na medida que eu ia me empolgando, a igreja eu estava a 50 por hora, ela vinha a 100 por hora. E eu estava me empolgando e quando via estava todo mundo falando, todo mundo gritando e eu nem me ouvia mais. Aí eu parava, né? Para dar uma... E eu lembro que o pastor atrás de mim dizia, continua, continua que tá bom, né? E eu não sabia o que fazer. Porque eu estava perdido naquela situação. Emoção é importante? É. Mas a fé em Jesus tem que ser mais do que isso. A verdadeira fé se manifesta na entrega, na obediência.
a verdadeira fé. E não só nas lágrimas e no êxtase emocional. Por outro lado, Paulo nesse texto, ele fala também sobre o outro extremo. E Paulo diz aqui, também não vos amoldeis, não vos conformeis com este século. Paulo estava preocupado com esse outro extremo, pois ele sabia que chegaria um tempo, e talvez sejam os nossos dias, onde a nossa tendência seria se acomodar, se amoldar pelo mundo que nos cerca ao redor. E viver uma vida espiritual abaixo do padrão, abaixo daquilo que Deus propõe para você. E sabe, é tão fácil a gente se acomodar, é ou não é? E se amoldar. Eu lembro uma vez... Eu lembro que eu estava certa vez, era pastor de uma igreja, e eu reuni a liderança da igreja, e nós estávamos com um plano para a gente organizar um evangelismo. Eu lembro que eu reuni a liderança e eu todo empolgado, né? Eu disse, pessoal, olha, vamos lá, vamos fazer esse plano. Vocês já imaginaram? Possivelmente nós vamos ter tantas pessoas vindo e vamos poder pregar o evangelho e a igreja vai crescer e vai... Eu lembro que tinha um líder olhando para mim e no final ele me procurou e disse, pastor, para que tudo isso, pastor? Que essa agitação, sabe, para que tanto trabalho, tanta correria? A igreja está tão boa já do jeito que está. E ele tinha razão. A igreja era uma boa igreja. Já era tão gostoso ir para a igreja. Enjoy o culto, né? A comidinha depois. Já era tão boa a igreja. Mas na minha cabeça eu pensava o seguinte, e os outros? E os outros que ainda não estão aqui? Que não descobriram a beleza de uma vida com Jesus Cristo. A experiência do povo de Deus, de Israel, ilustra bem isso. Quando Jesus nasceu, e a Bíblia nos fala em Lucas 2,7, que quando Maria deu à luz ao primogênito, envolveu em panos, colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Vocês lembram desse texto, Lucas 2,7? É um texto muito usado no Natal, não é? O nascimento de Jesus. Mas ele revela uma tendência do povo de Deus ao longo do tempo. Uma certa apatia, uma certa indiferença. Nos grandes momentos da história onde Deus tem agido. E alguém pode pensar, não, mas Deus não preparou o caminho, Jesus chegou de surpresa. Não, não chegou de surpresa. Há 600 anos antes, já havia profecias falando disso. O profeta Isaías descreveu detalhes da cidade onde nasceria. Daniel teve visões e ali estava o momento exato que Jesus nasceria. Todo o sistema do templo apontava para aquilo ali. Mas quando Jesus veio, ninguém sabia o que estava acontecendo. E no seu ministério, o que aconteceu com Jesus? Ele foi para a sua cidade, o que aconteceu? Indiferença de novo. Ah, isso aqui a gente conhece. Ele não mora ali naquela casa, conhece o pai dele e a mãe dele. Sabe? Como é que ele pode dizer que indiferença? E não apenas a indiferença, a falta de entusiasmo, mas ainda tentaram matá-lo. E sabe, tudo isso é profético, a gente sabe. Você abre, por exemplo, a Bíblia em Mateus 25:5, se vocês quiserem ler, Mateus 25:5, é onde está a parábola das virgens, né? A parábola daquelas 10 damas de honra que representam a igreja. E a Bíblia diz que, tardando o noivo, falou Jesus, o que aconteceu? Todas o quê? Dormiram. Percebe? Mais uma vez a Bíblia diz que no momento mais solene da história, quando Deus vai operar, às vésperas da operação de Deus, da intervenção de Deus na história do mundo, nenhuma urgência, nenhuma sensibilidade, nenhum entusiasmo. Aliás, a palavra entusiasmo é interessante, né? A palavra entusiasmo, a raiz dela é dentro, theos, Deus. Entusiasmo significa Deus dentro. O verdadeiro entusiasmo vem da habitação de Deus no coração. Eu já falei aqui que meu pai nos levava aos estádios quando nós éramos crianças. E eu assisti muito jogo de futebol. E eu me considero um felizardo, eu e meus irmãos, porque nós tivemos o privilégio de assistir aquela geração, que muitos consideram talvez uma das melhores, não é? Da história do futebol brasileiro, não é? A geração de Zico, Falcão, Júnior, Sócrates, Cerezo e etc. Mas às vezes ele ficava furioso com a gente.
Porque nós estávamos no estádio, os melhores do mundo na época jogando, e eu e meu irmão, que na época éramos aí crianças, né? Estávamos ali com brincadeira de criança. E às vezes as coisas aconteciam e tinha um lance que ele virava e comentava, viram? E a gente viu que a gente não estava vendo nada, né? A gente estava alheio, indiferente àquele momento espetacular. Sabe, ora a Deus, para que Ele nunca permita que eu tenha uma fé normal, pelos padrões da maioria. Eu sempre peço a Ele que me deixe alerta, que põe meu coração em entusiasmo, não por uma alegria falseada, mas pela presença dEle no coração. Porque há muitas igrejas hoje que perderam isso. E você tem às vezes um pregador morto no púlpito, com a igreja uma congregação morta na audiência. E sabe, isso não pode acontecer, porque a apatia espiritual é um risco em nossos dias. Vocês já conheceram uma pessoa apática? Já conheceram? Conhece alguém apático? Você vai lá e conta uma história para a pessoa, bem legal a pessoa, não é? Você conhece um lugar e você quer dar aquela dica, olha rapaz, vale a pena, sabe aquele lugar foi muito legal, não sei o que, a pessoa, tá, um dia eu vou lá, né? Tem um amigo meu, esse ali que eu mencionei, ele mora na Flórida, em Sarasota. E ele namorou uma garota na mesma época que eu e Ângela namoramos. Então, nós saímos, os dois casais, algumas vezes. Ângela provavelmente lembra de quem é. Espero que ele não esteja vendo o vídeo aí, sei lá. Mas pense numa menina apática. Pense numa menina apática. Chorava por tudo. E eu lembro que ele chegava para mim, cara, não sei o que eu faço. E pior que minha mãe que ela fez esse arrumado, que ela é filha de uma grande amiga e tal, não sei o quê. E ele dizia para ela, você quer ir para tal lugar? E ela, tá bom, tanto faz. Vai comer o quê? Não, qualquer coisa. Eu não tenho nada, qualquer coisa. Assisti o coral hoje, todo mundo emocionado, tinha sido lindo. Aí ela dizia, tava legalzinho, sabe? Tá gostando? Tô. Já tinha morrido, esqueci de deitar. Você conhece algum cristão apático? Sem alegria, sem entusiasmo com as coisas de Deus? Eu pergunto a você, irmãos, com sinceridade, você não vibra quando você lê na Bíblia os milagres de Jesus? Acalmando a tempestade, aquelas ondas, e depois Pedro se ajoelhando e dizendo, Senhor, sabe, quem é esse que até as ondas se submetem a ele? Os discípulos boquiabertos. Você não se emociona quando vê Jesus perdoando aquela mulher pecadora e pedindo às pessoas que lançassem a primeira pedra se não tivessem pecado? Você não se emocionou essa semana ao ler a história de Estevão, onde ele viu o céu aberto e Jesus em pé à direita de Deus? Que cena magnífica! E as profecias, Daniel 2, a pedra, sabe? Jesus tocando esquife, aquele garoto morto ressuscitando, a expectativa de sua segunda vinda. A Bíblia, irmãos, tem tanta coisa. É impossível ser um cristão e viver a fé e ser apático, indiferente diante daquilo que aqui está. Sabe, você assiste um filme e você vibra com o filme, ou não? Você vibra. Se é um filme de ação, de aventura, você fica na ponta da cadeira ali, não é? Tenso, porque esse é o objetivo. Mas eu digo uma coisa a você, tudo aquilo ali é fake. E você vibra, e o coração bate forte. A Bíblia, irmãos, é verdade. Aconteceu. Acontece. E vai acontecer. Certa vez eu pregava numa igreja e eu afirmei, eu lembro, que Jesus vai voltar em breve. E a igreja olhando para mim assim. Aí você às vezes espera aquele retorno, né? Aí eu digo, irmãos, não vão dizer amém. Aí lá de traçar aquele amém, né? Que me desanimou mais do que. Era melhor não ter falado nada. Mas sabe, irmãos, nós não podemos permitir que as circunstâncias ou o mundo ao redor ditem a nossa maneira de viver a fé. A sua capacidade de louvar a Deus, de se alegrar nele, tem que ir além das circunstâncias que cercam você. Que você não se conforme. Eu gosto muito da história que está em Atos 16, a história de Paulo e Silas em Filipos, porque ela exemplifica isso.
Em primeiro lugar, Paulo não queria ir para Filipos. Está muito claro. Você lê ali o texto, e Paulo não queria ir. Ele disse que tentou várias vezes ir para um outro lugar. Ele queria ir para a Europa, queria ir para a Ásia, pregar o Evangelho. Até que um anjo apareceu e disse, não, você não vai para esses lugares. Você vai passar para Macedônia. E Paulo atravessou e foi para Macedônia e chegou em Filipos. E quando eles chegaram em Filipos, Paulo e Silas, eles foram presos em Filipos. E é possível que a princípio Paulo e Silas não tenham nem entendido por que o Espírito fez tanto esforço para a gente vir para cá, para que agora a gente esteja preso, esteja na prisão. E eu vou dizer uma coisa, quando você está numa situação, nem sempre você tem um entendimento completo do que está acontecendo. É verdade ou não? Você não tem. No momento em que está acontecendo, você não enxerga além do fato. Eu lembro de 1989, e um colega meu me chamou para ir comportar em Teresina. Quente a cidade. A Ângela sabe disso. Pense num lugar quente. Pensou? É mais quente ainda. Quente. Mas cheguei lá. E eu não sabia. Deus também não sabia. Deus não, Ângela não sabia. Eu não sabia, nem ela sabia. Mas Deus estava de alguma forma nos guiando em direção ao nosso destino. Você não enxerga isso quando está acontecendo. Quando a amiga dela ligou e disse, olha, vamos comer uma pizza, tem uns rapazes de fora aí, ela não queria ir, o pai insistiu, vai minha filha, sai um pouquinho. O pai não sabia, ela não sabia, eu não sabia, a amiga não sabia. Mas Deus estava trabalhando para moldar o nosso destino. Eu creio que ela ficou meio desapontada quando chegou lá e conheceu quem eram os rapazes de fora, né? Eu olho umas fotos minhas com 19 anos de idade, não tinha melhorado muito, mas geralmente foto nossa naquela época, você se assusta com você mesmo. Mas aí vem uma outra lição. Muitas vezes, mesmo nos seus desapontamentos da vida, Deus está conduzindo você para o seu destino. Paulo queria ter ido para a Europa, queria ter ido para a Ásia, mas ele acabou indo para lugares que ele não queria ter ido. E quando você está em lugares aonde você não quer ir, a princípio aquilo não parece ser uma bênção. Não parece. Mas é. Há muitas coisas na minha vida que se eu pudesse ter escolhido, situações da vida, eu teria escolhido diferente. Na época. Mas hoje eu não mudaria nada. Porque eu percebo que Deus foi conduzindo. E uma coisa vai levando a outra. E sabe, é uma característica na vida com Deus. Você só vê o final na vida com Deus no final. Você não consegue enxergar o final ao longo da caminhada. Mas apenas no final. E às vezes Deus leva você para lugares que você não quer ir, cria circunstâncias na vida que você não espera e você não entende. Mas Deus está moldando o seu futuro sem você perceber. Eu lembro quando eu recebi o chamado, nós recebemos o chamado para deixar Recife e irmos para Fortaleza. Nós tínhamos passado um bom tempo em Natal, trabalhando vários anos em Natal. E veio um convite que eu nunca esperei para ser pastor da minha igreja. Minha igreja de origem, a igreja de Boa Viagem. Eu voltei para a minha cidade, para ser pastor da minha igreja. E uma boa igreja, numa boa região. Cheguei na igreja, minha mãe era minha chefe de diaconisa, era líder de diaconisa. Aí já tirei logo ela do cargo, né? Ela ficou chata. Mas eu tirei, eu digo, mãe, não dá certo. Imagina uma comissão na igreja, né? Se alguém fala alguma coisa, a sua tendência é querer ir lá defender o filho. Eu digo, não, é melhor a gente não misturar as coisas. Ela entendeu, realmente é melhor não me envolver. Porque eu vou me envolver emocionalmente nas questões. Mas foi muito bom. Nós moramos vários anos em Recife. Entendeu? Pertinho da casa dela. Pertinho do meu irmão. Na praia que eu cresci. Com os meus amigos todos ali. E nós dizíamos, daqui eu não saio mais. Compramos um apartamento, um bom apartamento. E aí um dia eu estou saindo de casa. A construtora me liga e diz, olha, vem pegar a chave do apartamento. Eu disse, Angela, vai arrumando as coisas, vou pegar a chave e a gente se muda semana que vem, antes do Natal, e depois saímos de férias. E quando eu estou no caminho para pegar as chaves do apartamento, alguém me liga no celular. E aí era o pastor, o meu superior. E ele disse, olha, André,
nós queríamos, tem um convite para você ser pastor em Fortaleza. E na mesma hora eu disse a ele, não vou, muito obrigado pela lembrança, mas eu não vou ficar em Recife, não vou para Fortaleza. Aí ele, tá bom, tá, um bom dia, bom final de semana, desligou. Aí daqui a pouco ele mandou um mensageiro, né? Aí veio um outro, mais jeitoso, a semana inteira ligando para mim, conversando comigo. E aí Deus vai quebrando o coração, aí Deus vai mudando, Deus vai mexendo, sabe? E sair de Recife pela segunda vez foi mais difícil do que na primeira, quando eu fui para o colégio, para São Paulo. Mais difícil. Eu não teria escolhido certas situações em minha vida, mas eu não mudaria nada da maneira como Deus conduziu. Deus às vezes leva você por caminhos que você não quer ir, mas creia que mesmo em seus desapontamentos, Deus está moldando o seu destino no amanhã. Paulo e Silas foram presos. E quando eu olho para Paulo e Silas presos, eu também penso o seguinte, sabe? É muito importante você ter uma perspectiva correta da vida. Tanto das coisas boas como daquelas aparentemente ruins que acontecem com você. Para que quando as coisas ruins aconteçam, você continue crendo. Olha para Davi, por exemplo. Davi quando foi enfrentar Golias, não é? Imagina quando ele olhou aquele gigante na frente dele. Era um problemão, literalmente, era um problema grande. Mas Davi tinha uma perspectiva correta e ele pensou o seguinte, peraí, Deus um dia já matou um leão para mim. Deus um dia já matou um urso para mim. Se eu já matei um leão e um urso, por que Deus não pode matar esse gigante também? Uma perspectiva correta da vida. E sabe, se você tem uma perspectiva espiritual correta, e se você vive a sua fé com entusiasmo, com alegria, uma fé viva, sem acomodação, isso vai ser o seu passaporte para a liberdade. Não importa a situação de sua vida. Vocês querem ver como é que Paulo e Silas reagiram? Um cristão normal, como ele reage? Atos 16, 22. A Bíblia diz em Atos 16, 22, que a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que eles tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. E tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Ali estavam aqueles dois homens de Deus, nus, sem roupa, açoitados, presos num tronco, com os pés presos no tronco, vulneráveis, não só fisicamente, mas emocionalmente. Você já se sentiu assim, vulnerável, emocionalmente e espiritualmente vulnerável? O verso 23 diz que o carcereiro tinha recebido uma importante ordem, mantê-los na prisão. Mas sabe, é muito difícil você manter na prisão quem tem uma fé viva, alegre e entusiasta, que não se conforma. E sabe, você vai precisar de uma fé assim, no dia que o diabo lançar você numa prisão. E eu não falo de prisões de grades, porque há prisões sem grades. No dia em que aparentemente você se sentir numa prisão, você vai precisar compreender o que é ter uma fé viva, uma fé entusiasta. Louvar a Deus, ter uma perspectiva correta da vida, para que você seja liberto dessas prisões sem grades. É interessante porque aquele carcereiro, ele tinha one job, como a gente fala, né? One job, muito simples. Mantenha-os no cárcere, é o seu trabalho. E ele fez uma coisa certa e ele fez uma coisa errada. Vocês sabem o que foi? Leia o verso 24 comigo. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. O que ele fez certo? Ele prendeu Paulo e Silas no tronco. Impossível saírem daqui. Preso, colocou corrente. Estavam ali deitados no chão com os troncos nos pés. Mas ele fez uma coisa de errado. E o que ele fez de errado? O que ele fez de errado? Está aqui no texto, vamos ler de novo. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior. Pegaram? Não? Vamos ler de novo. Ele os
lançou no cárcere interior. O que ele fez de errado? Ele os lançou, no plural, os dois, juntos. Onde? No cárcere. No singular. Ele fez uma coisa de errado. Ele colocou Paulo e Silas juntos na mesma cela. Ele nunca deveria ter feito isso. Nunca. Se Paulo e Silas tivessem ambos uma fé nominal, aquilo não teria feito diferença nenhuma. Mas porque pelo menos um deles pelo menos, deveria ter uma fé viva, vibrante e entusiasta. Não acomodada, não fria, não morna. Eles se empurraram um ao outro. Eu às vezes fico imaginando o que aconteceu naquela noite, naquela cela. Não sei se a imaginação vai longe demais, mas eu imagino Paulo e Silas, Paulo bem mais velho do que Silas, né? Açoitados, nus, feridos no tronco, ali deitados no chão, porque não tem outra posição. E eu imagino que ali naquele lugar, frio, cansados, doloridos, daqui a pouco um deles começa a cantar. Não sei qual música, né? Não sei se Silas começou primeiro, né? Estou seguindo a Jesus Cristo, né? E talvez Paulo ali meio que olhando e dizendo, Silas, acabou, né? Vamos pelo menos tentar dormir um pouquinho, né? Estou aqui todo quebrado, todo, sabe? E Silas ali, né? Se me deixaremos, sabe? Daqui a pouco, Paulo vai sendo contagiado por aquilo. E daqui a pouco estão os dois cantando. Não sei se cantavam bem ou não. Não sei se começaram a fazer vozes, né? Mas eu sei que daqui a pouco estavam ali os dois cantando. E sabe, aquilo não era mais uma prisão. Aquilo agora era um templo. E eu quero dizer uma coisa a você. Deus pode fazer milagres quando você canta em casa, sozinho. Mas há uma razão porque Deus criou uma igreja. Há uma razão. Porque Ele sabe que quando nós cantamos juntos, há mais poder. Quando estamos juntos, há mais poder. Ele fez uma coisa certa, colocou os dois no tronco, mas fez uma coisa errada, não os separou, colocou os dois na mesma cela. E agora aquela cela não era mais uma cela, mas era um templo, porque os dois estavam louvando a Deus. E sabe, todos na prisão começaram a ouvi-los cantar, e aquilo foi passando nas veias, né? Aquilo foi uma reação em cadeia, na cadeia. Eu gostei desse trocadilho. Foi uma reação em cadeia, na cadeia. Eles já estavam livres antes de serem libertos. Vocês acreditam nisso? Eu creio nisso. Eles já estavam livres. Aquilo ali não era mais nada. A fé deles floresceu. Mas se fosse apática, se fosse acomodada, morna, podia até estar livre, ia se sentir preso. Ia ser o inverso. Já conheceu pessoas assim? Livres, têm tudo na vida, mas se sentem presas, reclamam da vida, sempre reclamando. Eu lembro da história daquele indivíduo na prisão, orando a Deus, Senhor, me dá comida melhor na prisão, Senhor. Ah, Senhor, eu queria ter uma cela mais confortável, eu queria uma cama melhor, eu queria mais tempo no sol, mais lazer na minha vida. E Deus está lá do céu olhando para o indivíduo e pensando o seguinte, ao invés de orar por uma cela melhor, por que você não ora para ser liberto dessa prisão? Por que não? Esse mundo é uma prisão, irmão. Isso aqui não é o nosso lar. Isso aqui não é o seu destino. Não ore por mais conforto, por uma casa melhor, por mais lazer na vida, por comida melhor. Não ore por isso. Ore para ser liberto da prisão. Uma fé ousada, audaciosa, ore pela liberdade. Seja o que for que essa liberdade signifique para você hoje. E sabe, não se engane, a gente sabe que quando você tentar viver uma fé diferenciada, uma fé viva, que gera entrega, obediência, sabe, fervor, sempre vai ter alguém que vai tentar fazer você escalar. Você sabe disso. Nós lemos isso, a história de Estevão, né? Sempre que você tentar viver uma fé viva, alguém vai achar que é demais. Lembra de Davi? Quando Davi trouxe a arca da aliança de volta para Jerusalém, o que aconteceu? Davi foi lá, tirou aquela roupa de cima dele, a capa, né? Senão não tinha como.
E enquanto os sacerdotes carregavam a Arca da Aliança, Davi ia na frente fazendo o quê? Pulando, dançando e cantando, num entusiasmo incomparável. Aqueles que pegam esse texto para, argumentar e validar a dança, fazem um uso errado, fora do contexto. Aquela ali era uma dança pura, era uma alegria pura, saudável, espiritual, de dentro para fora. Não tinha nada a ver com estímulos externos, não tinha nada a ver com a música alta, não tinha nada a ver com o álcool, não tinha nada a ver com sensualidade. Era uma alegria que vinha de dentro para fora, não de fora para dentro. Era um entusiasmo verdadeiro, porque era Deus dentro. Mas alguém não gostou e foi a esposa. Da janela olhou e viu o marido ali, está alegrinho demais, né? Pulando demais. Quando Davi entrou em casa, ela foi lá, repreendeu. Tiveram uma briga feia. Davi foi até irônico e disse: olha, eu pulo, eu me alegro na frente de Deus, e vou dizer uma coisa mais. Deus me escolheu no lugar do teu pai. E não foi ninguém da tua família, não. Ele jogou isso para ela. E ela ficou calada, como que dizendo: como é que eu vou não me alegrar diante de um Deus desse? A Bíblia diz que ela nunca mais teve filhos. Eu não sei o que isso significa. Mas a briga foi feia. Cabe a você promover um reavivamento da sua fé. Não espere por outros. Não espere que alguém faça isso para você. Cabe a você promover um reavivamento da sua fé espiritual. Não espere pela igreja, essa coisa tão impessoal. Não espere por outros para fazerem isso com você. E esse reavivamento da fé é mais do que uma mudança específica de um comportamento. Vai muito além do que isso. Ao longo da minha vida espiritual, eu já vi de tudo, irmãos, quando o assunto é reavivamento de fé. Eu já vi reforma de prendedor de gravata. Alguém, tem que acabar com prendedor de gravata, isso é uma vaidade. Eu já vi a cruzada contra a televisão, né? Já vi pregador colocar latinha de refrigerante aqui no púlpito, né? E alguém grita: agora vai! Só não sei para onde a igreja estava indo, mas estava indo para algum lugar, né? Já vi gente falar: não, oração agora é só de joelho, acabou essa história e assim a igreja vai ser viva. Ósculo santo, né? O problema é quando tem um barbudo do lado, né? Com ósculo santo não funciona. Mas sabe, eu me propus responder uma pergunta nessa manhã. O que é ser um cristão normal? O que é? E infelizmente eu vou terminar o culto dizendo o seguinte: eu não sei. Eu passei a semana pensando nisso, orando, estudando. Eu não sei. Eu não sei o que é ser um cristão normal. Eu não sei o que é a normalidade da fé. O que é ter uma espiritualidade normal? Eu não sei. Mas tem uma coisa que eu sei, e que durante a semana inteira eu pensei lendo esses textos e a Bíblia. Eu quero uma fé viva. Eu quero uma fé vibrante. Uma fé que salva, que transforma, que traz paz ao meu coração. Eu quero uma fé que provoque em mim o desejo de servir a Deus, de ser útil. Que eu acorde de manhã e diga: Senhor, é melhor estar contigo. Se eu pudesse hoje eu iria. Mas se tu achas que eu ainda preciso ficar nesse mundo para cumprir algum propósito, faço com alegria. Eu quero uma fé, irmãos, que me dê desejo de ver Jesus voltar logo, hoje. Não importa os planos que eu tenho para amanhã, mas eu quero uma fé assim. O que é ser normal eu não sei, mas é essa fé que eu busco a cada dia. E você? É um cristão normal? Que Deus abençoe. Amém. Depois dessa inspiradora mensagem, a música que nós vamos cantar é Permaneça em Mim. Que seja a nossa oração, que Ele permaneça em nós
durante hoje, durante todos os dias dessa semana. Amém. Querido Pai, nos despedimos agora, Senhor, mas não da Tua presença, Senhor, apenas deste lugar. Que a Tua presença permaneça em nosso coração. Que o nosso ser possa ser inundado com a Tua graça, com o Teu poder, com o Teu perdão, com a verdadeira alegria do céu, a esperança em Jesus Cristo. Renova em nós a convicção da salvação plena em Jesus Cristo. E em nome dele oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Amém.